Pode soltar a vinheta? Então roda a vinheta, porque chegou o nosso convidado. No programa de hoje, teremos a mente brilhante e assombrosa de um dos maiores filósofos das terras tupiniquins. O primeiro filme que eu vi, não era um filme, era uma animação, era o famoso Tom Jerry. Talvez hoje não se pudesse mais fazer esse desenho, porque iam falar que tinha bullying do rato para com o gato, sei lá, essa chatice toda aí. Escritor, pensador e amado e odiado pela direita e pela esquerda. Todo mundo controla todo mundo, porque todo mundo vê todo mundo. Ele deixou a toalha de lado para falar tudo no pânico. O multisciente, professor Luiz Felipe Pondé. Obrigado, hein, Pondé? Presença sempre ilustre do Pondé. Obrigado. Eu tava vendo convite. você com o William Vac. Eu tava vendo você, o William Vac, outro dia no WW. Tava vendo você lá no WW, muito bacana. O Pondé tá aqui, o Instagram dele é @LFPondé e o site pondécursoonline.com. Tá lá, né, o curso do Pondé. Sempre tá tendo... Sempre tem um curso. A gente tá lançando agora um sobre modernidade. Falando sobre esse momento que estamos vivendo agora. Falando desde o período antes da modernidade, que grosso modo antes do século XIX, daí o desenvolvimento dela ao longo do XIX, Revolução Industrial, capitalismo, não sei o quê, entrando na pós-modernidade, aquela ideia de que tudo é relativo, tudo é narrativa, né? E aí depois fazer uma discussão na quarta aula sobre o que é ser antimoderno. O que é ser antimoderno? Então, essa é a quarta aula do curso. Na realidade é uma inspiração, não fui eu que inventei o nome, é uma inspiração do movimento romântico que lá no século XIX já dizia que a modernidade ia dar ruim, né? Que ia ser... as pessoas iam sentir coisas, que os valores iam para o saco, que ia ter muita desorientação, que você ia ser obrigado a ganhar dinheiro a vida inteira, que você não quer poder descansar, meio que por aí. É uma atitude, não um período. Sempre criticam a modernidade na história, é isso que você está falando? Porque a modernidade, ela nasceu, então... associada à ideia de ciência, de progresso, à ideia de técnica bem-sucedida, eficácia, tudo isso que hoje dá burnout. Perfeito. Né? Sim. Tudo isso que dá burnout. Sim. E aí, já no século XIX, você tem autores que meio que profetizam que a modernidade ia levar à exaustão, à desorientação das pessoas, à dissolução de famílias, e é isso. Mas a modernidade às vezes é uma coisa positiva e às vezes pode ser negativa. Vou pegar o exemplo do trechinho da abertura aqui, da apresentação, você falando do Tom e Jerry, né? Que hoje o Tom e Jerry, inclusive, o desenho. Ele não é mais aquele desenho de antigamente. Sim. E aí, em nome da modernidade, porque hoje tem que ser assim, o Tom e Jerry moderno, é o bonzinho, woke, né? Politicamente correto. É o woke, que é chato Exatamente. pra caralho. Então, isso é uma coisa Falou com a boca que cheia. se traz na modernidade. Então, como que você faz um balanço assim da modernidade, o quão positivo é pra gente hoje e o quanto não é? Olha, toda a história da humanidade tem um lado A e o lado B. Sim. O lado B são certos ganhos, o lado A são certos ganhos, o lado B são certas contradições, como se fala em filosofia. É a tal da dialética, momento positivo, momento negativo, né? E, é claro, a modernidade trouxe elementos importantes, por exemplo, a noção de Estado de Direito, a noção de liberdade individual, o direito à escolha, né? Ela trouxe avanços científicos, longevidade, né? E isso, pelo menos eu acho que é positivo, Sim. né? Agora, a modernidade, ela engendrou, como se diz, ela gerou contradições. Por exemplo, escolha individual, pessoas... Eu vou dar um exemplo que é um clichê, mas é absolutamente real. Pessoas decidem não ter filhos. Porque as mulheres querem trabalhar, querem estudar, querem ter carreira e filho atrapalha bastante, grosso modo. Então, nada contra a criança. Eu tenho 2 filhos. Hoje a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Sim. Tem que se explicar. Tem que se explicar. É verdade. Parênteses.
tal, não sei o quê. Mas o fato é que isso faz com que a natalidade caia e está caindo lá. No Brasil deve estar 1,6 filhos por mulher, alguma coisa assim. E aí qual é a consequência disso? Você tem crianças solitárias em casa, você tem famílias atomizadas, você tem problemas de com quem vai pagar a conta da Previdência, você tem uma sociedade cada vez mais envelhecida, jovens que normalmente geram riqueza, porque tem muita saúde, trabalha muito e ganha pouco, seguro-saúde custa barato, entendeu? Então, é aí que está. A modernidade, ela gerou cidades gigantescas, gerou poluição, gerou estresse. E aí tem gente que tem saudade, muitas vezes, aí procura uma praia deserta, um ano depois está cheia pra caralho, porque todo mundo gostou. Sim. E na modernidade é assim, você gostou de uma coisa, porque repousa, daqui um ano não repousa mais, porque um monte de gente gostou que nem você. E invade. Entende? Então isso é que a gente chama de dialética da modernidade. Tem um momento positivo, daí ela gera contradições. Algumas a gente resolve, outras a gente não consegue resolver sempre. Nesse sentido, quando a gente fala de modernidade, uma das discussões, pelo menos eu que não sou da área, é o papel da religião no tempo. Quanto mais a ciência avançou, a percepção que eu tenho é que a religião perdeu espaço. Mas de uns tempos para cá a gente vê uma volta, uma pequena ressaca. Como que você analisa essa questão de modernidade com o papel da religião na vida das pessoas? Olha, eu vou começar a te responder com a frase que o Lacan, aquele psicanalista francês famoso, eu vou fazer uma versão curta, que é a seguinte. Ele disse certa feita, é super discutido isso pelos psicanalistas, em 100 anos eu não sei se haverá analistas, mas padres com certeza. O que essa frase quer dizer? Que ele tinha consciência que é mais fácil a psicanálise acabar do que a religião. O que aconteceu com a modernidade? A modernidade criou o Estado laico, separou a religião do Estado, como a gente sabe, que na realidade é fruto das guerras religiosas europeias, dos anos 250 anos, cristãos se mataram a rodo, e daí surgiu a noção de Estado laico, que é melhor não se matar por causa disso. Você acredita no que você quiser, e pronto. Contanto que você pague o cartão Visa. É isso aí. Né? Perfeito. E os Você não vai impostos? para no Serasa e os impostos. Os impostos é Principalmente os impostos, né? Bom, mas o que aconteceu, na verdade, é que a religião, ela deixou de fazer parte, digamos, do Estado e da sua máquina oficial, no Ocidente, grosso modo, principalmente, e ela perdeu espaço, digamos assim. Se alguém diz assim, não, eu matei fulano porque Deus mandou, você não vai chamar o padre para dizer aí, Deus mandou mesmo o cara matar? Você vai chamar um psiquiatra. Né? Então a religião perdeu espaço como ferramenta pública decisória. Porém, no plano privado, ela nunca desapareceu. Nunca desapareceu. O grosso da população continua sendo religiosa. Por quê? Porque a vida é uma merda. Você sofre, você morre, não sabe qual é o sentido da vida, a gente é desamparado, você envelhece, você tem frustrações. É um calvário. A vida nada mais é. Ela é um calvário, caminho, de certa forma é um calvário. Mas é mesmo. E o resultado é o quê? A religião, ela sempre foi um mecanismo de acomodação, de significado, de fazer com que você não se sinta só. Né? E, portanto, a religião nunca desapareceu. O resultado, hoje, ela está reaparecendo principalmente no seu impacto político e de costumes. No caso do Brasil, porque você tem aí uma revolução evangélica em curso, você tem uma preocupação com o que a gente chama de pautas de costume conservadora, você tem uma presença grande de grupos religiosos e bancadas no parlamento, no Congresso, e o que hoje causa um certo susto a muita gente é que a religião, ela passou a ser do âmbito privado, na modernidade, mas agora ela começa a reaparecer no âmbito público de outra forma, ou seja, através de votos, através de escolas, entende? De redes sociais, e ela começa a moldar a grande parte da população no Brasil, e aí a gente diz, pô, a religião não tinha acabado? Não, nunca acabou. É que agora ela está voltando para o espaço público. E na modernidade ela tinha saído um tanto do espaço público. Entendeu?
Ô, Pondé, você acha que a geração, aí, falando ainda da religião, a geração Z, ela acaba subestimando a religião? Porque uma coisa é tudo bem, cada um tem a sua crença, mas existe hoje, com a internet, você tem vários até o Rodrigo Silva que vem aqui, você tem arqueologia provando vários períodos ali da Bíblia. Você acha que essa geração Z, ela vai mais para a Bíblia ou ela vai mais para longe da Bíblia? Depende do Z que você está falando, né? Se você pegar o Z típico, que é um fenômeno de consumo, eu tenho dito assim, tomara que passe a moda da Z para deixar eles em paz. Eu acho também que coitado do Z, né? Tudo é culpa do Z, coitado. Geração. Hoje, Porra, o Zzinho lá, é tudo antes era do Milênio. O Zenzo. Lembra alguns anos atrás? a culpa é da Z. Eu não entendo isso. Agora é o Z. É o Z pra cá, é o Z pra lá. E a gente sabe que quem inventou essa coisa de geração, tal como a gente fala hoje, foi a publicidade americana, né? Sim. Para identificar Pra objetos de vender mais. consumo, segmentação. Só segmentar. Então, assim, daqui a pouco passa a moda da Z, por quê? Porque o Z, ele amadurece, ele envelhece, começa a pagar boleto. E aí? E todo mundo que paga boleto não tem graça. Né? Consome menos. Porque Fica tá chato. atolado nos boletos. Para de certo? consumir. Eu acho que boleto no singular é melhor que no plural. Sim, Entendeu? Porque é uma entidade metafísica. Sim. Os boletos. Então, assim. Então, Z. O típico Z que a gente fala, normalmente é alguém que está distante de religião, está próximo de discussões sobre gênero. Recentemente eu vi um relato de uma menina Z que foi arrumar um emprego e ela exigia que metade fosse no online. Ela queria que a empresa, quando fosse presencial, aceitasse o cachorro. Isso é muito comum hoje em dia. Um puff, né? Um puff, um lugar para descansar. Hoje isso é muito comum, né? Estou usando até isso como estereótipo. Agora, se você pensar em jovens que estão lá pelos 19, 18, que seria a geração Z, né? E se você pensar que esses jovens venham talvez de classe média baixa ou de classe social mais vulnerável, que tem que começar a trabalhar cedo, ele não vai ser um Z típico. O pobre, né? Não é O Z pobre típico. tem cara que é correria. correria. Pega uma baldeação no metrô. O cara leva 3 horas para chegar no emprego, tem que trabalhar no que rolar. Se o cara virar e dizer, não, eu quero que traga o meu cachorro, o cara vai dizer, vai catar. Sim. Né? Então, eu vejo a geração Z como um fenômeno de marketing também. É claro que você tem desdobramentos concretos. Por exemplo, você tem mais gente hoje com 20 anos que toma remédio. A gente vê isso na faculdade. Você tem mais gente hoje de 20 anos que toma remédio, que tem diagnóstico, do que tinha 15 anos atrás. Tem um verdadeiro mercado de diagnósticos. Business, né? Já virou business. Já virou. É um mercado. Porque é muita grana, né? Porque é Meu. droga lícita. É a droga muito lícita. dinheiro. Só uma receita muito você dinheiro. compra. São muito Muito medicamentos. dinheiro. Então, assim, Bíblia ou não Bíblia, os Zs de classe média alta, que estão aí quando tem crise, tira sabático, com 20 anos e vai para Barcelona. Gostoso, comer uma O pata Brasil negra. é coisa de rico. Né? Enquanto que o jovem de 18, 19 anos continua se ferrando, se não for de classe social mais rica. Então ele não é tecnicamente Z nesse sentido. Entendeu? Então, mas aí... Tá perto da Bíblia, muitos deles, tá? Sim. Z Gourmet, Z Então, Plus. mas é porque a gente também consome, a bolha, a gente fica nessa bolha e acha que isso é geral. Por exemplo, eu estava vendo um documentário, eu não lembro agora como é que é esse documentário, o nome do documentário, que ele fala o seguinte: tudo que acontece na moda, no que está acontecendo, no que a gente discute aqui, foi algum rico que falou. Sempre é o rico que influencia, não é o pobre. A tendência. A tendência de tudo. De cima pra de baixo. moda, de conversa, de geração Z, de tudo. Eu lembro que tem um estudo de nomes. Os ricos adotam certos nomes, depois de não sei quantos anos Sim. vai para a classe média, depois para os outros. Por isso, Até nomes por tem isso que a gente tem essa... Porque quando você fala que é uma bolha, a bolha que a internet está falando agora é papo de rico. É aquilo que você falou. O cara que fala que tá, sei lá, geração Z vai para Barcelona. Sabático em Barcelona. Sim, exatamente. fica É em isso aí. crise É gostoso. É isso aí. Fica em crise. Fica em crise. Existencial. Porque é de rico. É papo de rico. Então, eu nunca vi esse documentário que você está falando. A mas vida é o nhoque Do nabo.
Você perdeu o nhoque. Você conhece o nhoque? Aquilo é a vida real. É o nhoque do Já nabo. comeu o nhoque? Corta aí o trecho do nhoque. Lá é a vida Puta real. absurdo. Puta absurdo. É, mas é a vida real. Vida da feira. É a vida da xepa. Da não xepa. brasileira. É a vida da xepa. A nossa vida é um eterno nhoque de nabo. Mas acho que sempre foi assim, né? Sempre foi difícil. Sempre é assim. Sempre foi difícil. Uma das coisas que a modernidade criou e a burguesia criou, a ilusão de que não é. Entende? Por quê? Porque é um grupo social, você tem acesso a uma série de consumos de bens, e isso que você falou, os ricos inventam palavras, inventam modas de comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, a tal da segunda-feira mínima. Certo, Né? sim. Um negócio que começou lá, até onde eu sei, as primeiras empresas que testaram isso foi na Nova Zelândia, que é um país que, sei lá, tem 10 pessoas, né? Que se deu bem pra cacete, é super organizado, sorte deles. Então, assim, aí você transporta essa ideia de segunda-feira mínima aqui, você transporta a ideia de trabalhar 4 dias por semana aqui. O que vai acontecer com o grosso dos brasileiros? Quando a empresa der a ele um dia a mais, ele vai arrumar outro emprego. Sim. Porque não consegue ganhar a vida só com aquilo, né? Isso é típico caso. Você tem certos hábitos de costume. Vocês vão lembrar também, acho que ano passado, 22, aquela história de pedir demissão. Lembra dessa história? Sim. Jovens pediam demissão e silenciosa. postavam. Isso. Postavam, né? Eu lembro que eu tive numa discussão de tendência de mercado naquela época, e isso foi dado como um exemplo de tendência de comportamento. E eu falei, olha, eu acho que isso é uma tendência de comportamento de jovem que pode pedir demissão porque vai ter alguém que segure a onda dele. Porque se você não tiver alguém que segure sua onda, você não vai pedir demissão. Você vai sofrer pra cacete para continuar conseguindo pagar aquela conta. A não ser que você tenha pai que pague, mãe que pague. Você não vai sair por aí pedindo demissão e postando. Né? Isso é a típica coisa. Países mais ricos fazem aqui. Quando desaba no Brasil é moda. Que a gente copia, o cara né? Copia. É igual, ambiente é igual a questão da isso. cultura woke que você falou que é um saco. A gente tá vendo Sim. agora lá nos Estados Unidos muitos atores agora dizendo que tá demais, que tá chato. Parece que estão começando a abandonar o barco da cultura woke porque viu que isso daí é uma coisa que não é tão lucrativa assim. Você acha que isso vai chegar aqui, vai demorar pra chegar? Ou porque tem comediante aqui que já tá querendo, já tá com saudade de fazer piada politicamente incorreta. Você acha que isso vai chegar rápido aqui ou não? Eu espero que chegue, mas como o Brasil é pobre, então até nisso a gente fica pobre. Atrasado. Porque o que acontece nos Estados Unidos é assim, se você tem um problema no estado, ou alguém quer te processar, você muda de estado, às vezes muda a lei. Sim. E os Estados Unidos tem um mercado gigantesco. Então você resolve me ferrar, eu mando você para aquele lugar e vou trabalhar com ele. Sim. Aqui no Brasil, se alguém te processar por algum conteúdo que você produz na mídia ou na imprensa, você não vai conseguir arrumar emprego praticamente em lugar nenhum. Exato. Certo? Você está completamente excluído. O mercado é pequeno, né? É um mercado pequeno, tem menos opção, muito menos opção. Agora, se essa moda... Porque o cinema americano está se ferrando muito com essa história de woke. Demais, né? sim. Demais, enche o saco. Né? Eu normalmente quando vejo um filme que tem elementos woke, eu tenho a impressão que o cara tá me chamando de burro. Né? Eu paro na hora. Eu paro, Você para também? Eu paro. Eu paro. Série tem muito... E aí você nem assiste a série inteira. Você para Assim, na primeira. é por isso que hoje eu prefiro ver audiovisual argentino ou escandinavo, que normalmente isso é bem menos. Bem menos. É incrível, os argentinos são que nem nós, um país pobre, miserável, corrupto, e a gente não consegue fazer cinema igual a eles, cara. É muito bom. Não É muito consegue. bom o cinema deles. Não tem explicação, né? Bom, então, eu sei que tem atores americanos que começam a reclamar, humoristas que começam a reclamar, o cinema americano está perdendo força. Inclusive, essa semana saiu um artigo, no final da semana passada, saiu um artigo no Wall Street Journal, nos Estados Unidos, que o artigo era uma revisitação das pesquisas que diziam que a cultura woke e a diversidade nas empresas seguramente geravam mais riqueza.
Esse artigo do Wall Street Journal, ele analisa uma série de casos, inclusive volta às pesquisas do Instituto McKinsey, que fez essa proposta em 2015, mostrando que políticas woke e de diversidade nas empresas não geram mais lucro. Que se você quiser abrir um departamento de diversidade na empresa, porque você acha certo, abra, nenhum problema. Agora, dizer que ao abri-lo você vai melhorar o lucro, não parece que é verdade. Não aumenta lucro nenhum. Então, isso já é um indício até que ponto o capitalismo vai sustentar a modinha woke. Sim, que quer roubar uma pauta, né? Quer roubar uma pauta para ganhar dinheiro. Né? Uma hora dessas, as empresas chutam o balde. Se começar a não dar lucro, como no cinema, quem assiste? Exatamente. Pois não. Não, Pondé, eu queria te perguntar, porque a gente tem o canal da Linhagem Geek, que a gente sempre fala sobre... do quê? A gente tem um canal, eu e meu irmão, da Linhagem Geek, que a gente assiste... Não, ele é nerdola. Nerdola. A gente é chamado de nerdola, porque a gente aponta ele a lacração. Ele se veste de Homem-Aranha. Já foi. Mas não é pra ir numa festa, fantasia. É à tarde, pra jogar boliche. É pra ir no cinema, no lançamento do Homem-Aranha, ele vai vestido. Eles são os nerdolas. A gente é chamado de nerdola. São os nerds de direita. Sim, chamado de nerdola. nerdola. Porque o que acontece, Pondé? Tem uma turma que fala que o woke não existe. O woke não existe, é fruto da cabeça de vocês estão malucos e vocês estão com raiva da representatividade. Então só o fato de você falar, como você falou no seu artigo que eu trouxe aqui, que é excelente, do statement. Você sabe quando é o statement. Fala assim, ó, isso aqui é um statement woke. Aí fala, não, você só tá falando isso porque você não gosta de mulher protagonista. E essa mesma pessoa que fala que o woke não existe e é tudo um delírio da cabeça. O que você pensa disso? Olha, eu acho que essa hipótese, eu não tenho dúvida que tem pessoas que têm problema com representação, né? E essa história de protagonismo feminino, mulher nas empresas e tal, eu acho que quem tem problema com isso deve, inclusive, lembrar que ter mulheres no ambiente de trabalho deixa o ambiente de trabalho mais interessante, certo? Mas assim... eu não acredito que alguém que diz que o woke não existe está falando sério. Primeiro porque tem a origem da expressão, né, stay woke, está associada a uma série de pautas da esquerda americana, é usado no mundo dos negócios, inclusive usado no sentido de se falar em economia woke, certo? Então, me parece que afirmar que o woke é uma palavra inventada para quem é reacionário é uma fake news de esquerda. Porque tem gente que está acostumada a falar de fake news de direita. Também existe fake news de esquerda. E ela é uma dessas. Porque ao dizer isso, a pessoa está querendo dizer que qualquer tipo de crítica que possa se fazer à censura woke, que existe claramente em determinados ambientes, se você não for de planeta tal, você não pode trabalhar. O que essa pessoa que diz que o woke não existe vai me dizer sobre a teoria da interseccionalidade? Perfeito. O que ele vai me dizer sobre a teoria do lugar de fala? Tá aí, tem livro escrito sobre isso. É uma teoria que diz, se você não é de determinado grupo, você não tem direito a falar. Perfeito. Você só tem direito a falar se for de determinado grupo. E o woke está colado nisso. Totalmente. Então, mas isso é uma bobagem. Mas negócio de pertencimento é gente fraca. Gente fraca, você pega o nego fraco. O cara fraco, ele quer se sentir pertencido, aí ele fica fortinho. Porque ele é um bosta. Sozinho. É isso mesmo. Entendeu? Ele é um gangue. bosta na vida. Não se resolve. E aí ele precisa ter Da gangue. uma turminha. Mas isso eu sempre discuto com ele, porque eu acho que isso é dinheiro. Sim. Porque a discussão é Branca de Neve. Isso. Você tem a Branca de Neve de 35, que é o passarinho. Sim. A Branca de Neve. Olá, meu príncipe. O cara, ele precisa faturar. E não tem coisa nova. Você tirando cara que gosta, eu por exemplo também gosto de cinema argentino, cinema de fora, o que não é Hollywood. Se você sair dessa linha, tem um monte de filme legal para assistir. Se você ficar nessa, é super-herói, é Superman 4, é não sei o que. Eu acho uma merda. Ele gosta. Eu gosto. Ele é nerdola. Eu gosto. E aí, o que acontece? O cara da Disney fala, pô, precisamos fazer alguma coisa. Vamos pegar a Branca de Neve agora e meter ela feinha. Tem uma feinha Branca de Neve com espinhas. Já tem mesmo? Tem uma feinha. E sem anão. 7 anões. Não vai ter anão. Não Não tem pode anão. Só tem um cresceu. Anão fóbico. Olha lá, ó que puta canhãozinho.
Natanzinho. Aí É o que uma branca acontece? morena. Aí o que acontece? Coitada da Branca de Neve. Eu acho que é grana. Que grana, mas os caras só prejuízo. Então, eles tentam grana. vender com Tão tentando. discurso. A Essa grana- é a relação. A grana vem de algum lugar. Então, Eu tão acho- Vende de tentando. outro canto, é. Primeiro, eu acho que tem uns falava malucos que disso, são pô. obcecados e fazem coisa mesmo que não queira ganhar dinheiro, mas eles impõem. Sim, né? Depois eu acho que tem uma coisa que você vai contratando gente mais jovem, que é normalmente quem tem ideias meio esquisitas assim, e essas pessoas vão tomando decisões. Né? Depois tem uma coisa de nicho. Mas eu tenho a impressão que uma hora o capitalismo vai se encher o saco disso. Porque isso não dá dinheiro. Exato. Engole. Agora, é evidente que gente que não gosta desses filmes, eu sei que você gosta, eu também não gosto. Eu prefiro muito mais filmografia argentina, francesa, dinamarquesa, sueca. Você tem coisa para assistir. Não precisa ficar preso nesse lixo. Agora, quando você vai no cinema, né? Você pega a maior parte do cinema, Blockbusters, tem shoppings que, sei lá, os 10 cinemas estão passando 2 filmes lixo. Do meu ponto de vista. Repete, acho que os super-heróis, inclusive, estão cansados. Né? Eles não de fazer aguentam o mais. 28, 29. Eu lembro do tempo que aqui no Brasil fizeram a Branca de Neve, que era, na realidade, uma porno chanchada. Fantástico. Maravilhosa. A melhor Essa é versão. sensacional. É a versão que os original, anões é. ficavam observando, Tio né? Se Costinha. trocar. Uma puta Branca de Neve. A versão né? original, essa. Agora, Adele e Fátima. era... Adele e Fátima. né? Eu não lembrava. Passou no SBT. Histórias que a Que nossa nossas babá babás não não contavam. contavam. Só se fosse uma babá especial. Clássico. Tem babás que contam. Gostoso. Mas você acha que estão discutindo Olha lá, aí ó. pertencimento? Ó, esse é o filme aí da O Branca. pertencimento é o povo do Wanna Belong. É, Esse é o filme da Branca de Neve sem anões? Não, esse é o nosso. Esse é o- que a Adele gente e Fátima. citou. É ela mesma. É lindo, Branca meu. de Neve maravilhosa. Ô Pondé, quando fala de pertencimento e quando você vai aprofundar, também falam de doutrinação. As universidades americanas, o que se deve esses jovens que estão, às vezes, defendendo ou a relação de gênero ou a relação do Hamas, levantam a bandeira em Se o Colômbia. Hamas que pegasse ele, cortava ele em pedaços. não duraria muito tempo. não O que dura. você acha que isso é uma doutrinação, é pertencimento? Por que o jovem vai para esse lugar? Olha, eu acho que, inclusive no Brasil, você tem um fenômeno de muitos jovens que vêm de famílias ricas, que são muito entediados. Tem uma questão que é, eu não quero ser só o que o meu pai e minha mãe fizeram. Não quero trabalhar só para o meu pai e a mãe. Quero fazer algo de significativo. Aliás, isso é uma questão psicológica bastante presente em filhos de famílias muito ricas. Que é a sensação de que se o pai é um puta do milionário, o que ele pode fazer que presta na vida? Já que o pai é um puta de milionário. Quero mudar o mundo. Então ele vai, né? E eu conheço gente nesse sentido, né? De alunos assim. Só que os Estados Unidos, a Ivy League lá, que é a Universidade de Rico lá, eles têm muito esse fenômeno, né? Então o moleque, ele vai se associar a todo tipo de pauta que em tese é contra os pais. Porra. Né? Ele quer se sentir relevante. Então, como ele é basicamente ignorante da realidade, então ele pode até ser um LGBTQIA e curtir o Hamas. Queers for Hamas. O Hamas destrói queers. Exato. Né? Jogaria pela janela. Do telhado. O Irã faz. Pedrejava. Pintura lá naqueles guinchos lá. Então, esse fenômeno dos mais ricos nas universidades americanas, ele tem esse, digamos assim, essa fonte de jovens entediados. E tem uma coisa assim, o jovem, se você der a chance a ele de discutir, de salvar o mundo e não tiver que arrumar o quarto dele, ele vai adorar. Né? É mais fácil. Puta, é muito mais difícil arrumar o quarto. É. Primeiro porque ele desarruma toda hora. Sim. Né? E primeiro porque ele está na sua cara. É alguma coisa que você tem que fazer. Salvar o mundo é uma coisa que você faz no seu celular, numa festinha que você fuma depois transa, é uma coisa que você faz numa sala de aula. E os professores, a minha classe no caso, é muito responsável por isso. Porque ele entra nessas disciplinas de humanas principalmente, os caras... Eles dizem por que o mundo é mau, como salvar, normalmente ele vai salvar, os teóricos que ele concorda, certo? Então é muito fácil falar isso tudo. Tem um autor americano, né? Thomas Sowell, né? Sim, que é um economista, né? Que é mais que economista, né? Um verdadeiro filósofo da política, filósofo político, que ele fala assim:
o problema de muitas aulas de ciências humanas não é dizer que os caras são vagabundo ou que eles vão na aula, não é essa a questão. O problema é que numa aula de ciências humanas você pode defender qualquer teoria que nada vai acontecer. A aula acaba, certo? Quem botar aquilo em prática não vai dar certo. A maioria não põe em prática. Agora, se você chegar numa aula que você está ensinando o cara a pilotar avião, e se você ensinar qualquer merda pra ele vai derrubar um avião. Sim, mas aí é o burro com iniciativa. Que é o que a gente fala aqui. A pior coisa. O mais perigoso. O mais perigoso pro mundo. E os professores são culpados, porque tem muito burro com iniciativa Eles tomando apoiam. decisões. E que vira Por exemplo, a professor. semântica. Esse negócio do terrorismo é a semântica. E jornalista também, viu? Também. Turma do Muitos. 24 aqui, porque é o seguinte, o cara pegou o terrorista. É o andar da O Jovem cara Pan. pegou. Não, eu vou, É uma redação. vou exemplificar. É Eu vou redação. exemplificar para Boa, você. Vou vamos dar um lá. exemplo aqui claro para vocês. Lá que teve 8 de janeiro, Certo. das velhas que Sei. entraram no Congresso. Aquilo, a maioria foi terrorismo, Sim. não é? Sim, não foi. Mas A saiu. classificação não é de terrorismo. Saiu Eu sei, terrorismo. Eu sei. Terrorismo foi o que o Hamas fez 7 de outubro. dia 7 de outubro. Aquilo é terrorismo. O que o Bin Laden fez lá nas 2001. torres de... Aquilo é terrorismo. Só que acontece, eles colocaram essas duas... A palavra é a mesma. O burro com iniciativa, ele Que é fala... o pior burro do mundo, Que né? é o pior. Então ele publica isso e o aluno já não sabe mais o que é. A extrema-direita, ele liga o Milley com o Mussolini e com o Adolf Hitler. Eu sei. Aí fica a mesma coisa. Aí como é que você vai pegar o Milley? Como é que você vai comparar um com o outro? Só que o burro com iniciativa tem muito. E aqui, ó, tem milhares. Então, É a faculdade. eles estão em toda parte, né? Essa coisa Então, do como é que vai terrorismo, sair disso? Essa coisa do terrorismo especificamente, porque eu já tive em situações que eu tive que fazer esse tipo de pontuação no ar, né? Como eu vou fazer aqui agora, é assim, o problema é que para você ter o terrorismo, ele, por princípio, significa um determinado grupo político, de vocação militar ou o que seja, que não tem condição de enfrentar o exército daquele inimigo de forma sistemática e de forma oficial, digamos. Então, o objetivo do terrorista é destruir o cotidiano da população. Exatamente. Então, ele explode o ônibus escolar, Boa. ele explode um prédio que trabalha, ele sequestra um avião e joga na parede, ele entra no kibbutz, chacina, estupra, mata, não sei o quê, população civil. Isso. Ele tem O país inteiro fica com medo daquilo que Cria pode terror. a qualquer momento. Cria Isso. terror, é o A medo, qualquer é o momento vai acontecer Cria com você. terror no Isso, cotidiano. Exatamente. Aquilo que aconteceu em Brasília, quer dizer, os caras, mesmo que eu diga que os caras entraram, quebraram tudo, digo não, aconteceu, entraram, quebraram tudo, xingaram não sei o que, vandalizaram, eu posso acusar eles do que quiser, de terrorismo é semanticamente errado. Sim. Né? Mas aqui no Brasil, existe uma mania que é a gente importa determinados termos de lugares que aconteceram. Por exemplo, a Argentina teve terrorismo. Teve. Quando Tinha explodiram atentado. a AMIA, A AMIA. tinha atentado. Foi em 94. Tinha atentado. É. Então, assim, se você colocasse um grupo armado, colocasse uma bomba dentro de um órgão do governo, principalmente com gente trabalhando lá dentro, certo? Qualquer grupo. Armasse uma bomba, um carro-bomba e colocasse dentro de um órgão do governo e explodisse com gente dentro, aí é terrorismo. Sim. Certo? Sim. Agora, o fato de você vandalizar, invadir, mesmo que eu tenha um discurso golpista, em que eu pretendo derrubar a ordem institucional e tal, isso não é terrorismo. Terrorismo é outra coisa. Eu posso, inclusive, considerar isso péssimo. Mas terrorismo é outro conceito. Mas aqui no Brasil, às vezes você usa uma palavra e aí o jornalista repete e acabou. E acabou. Sim. E fica usando essa palavra. Porque a terminologia Porque, ó, pega, né? Vende como é que um jovem americano, ele fala morte à América?
Não Como é fala. que você explica Do lugar isso? que ele nasceu, do lugar que ele vive, acolhe ele. Porque ele não está vivendo o terrorismo. Ele não Que está vida vivendo boa, isso. A sim. vida dele é muito boa. Perfeito, o que ele falou. Esse que é o Parte da negócio. elite. Ele tem Esse que é o dinheiro negócio. pra criticar. Da elite, Só que aqui vale qualquer coisa. Aí você vira. Você pega isso aqui, é antissemita pra caramba. Muito. É morte. Você não viu aqui na Paulista? Morte Teve de manifestação, musiquinha, o Leo. Fazer o break pro Dedê aí que ele tá muito bravo. Vai lá, Dedê. O papo tá muito bom. Ó, entra lá, pondecursoonline.com. Pô, tem BR ou não? Não. Não sei, às vezes é em BR ou não. Mas entra no Instagram, LF_Pondé. Aqui tá o Instagram do Pondé. O papo sempre é bom. Vai lá, Reginaldinho. Ô Pondé, você sabe que eu gosto de você, porque sempre você vem aqui, a gente sempre, quando bate um papo, a gente pode refletir, né? A gente pode... É gostoso a gente conversar assim e poder legal. pensar, poder ter uma outra visão das coisas, né? Eu acho importante, acho que está faltando isso hoje em dia, né? Bater um papo, né? Bater um papo, trocar ideia. Escutar, né? Qual é o pensamento do outro cara. Não tem muito isso, né? Agora tem essa... Tá meio... É num ambiente meio... Todo mundo que não pensa igual a mim herege. Sim. Né? Ou tá na fogueira. E tem uma outra coisa que é o seguinte, bater um papo que, ao mesmo tempo, que eu acho que é o tipo de conversa que a gente tem aqui, ao mesmo tempo que é um papo cabeça, não é um papo metido. Assim, com pompa. Não tem pompa e circunstância. Né? Você fala da risada, você usa uma linguagem do senso comum, certo? E é possível você levar um papo dito cabeça numa linguagem de senso comum e as pessoas entenderem. É possível fazer isso, né? Agora, é claro que isso não é uma coisa que é completamente fácil de se fazer, né? Fazer esse trânsito entre o que é um conteúdo que a gente chamaria um conteúdo sofisticado conceitualmente. O que é um conteúdo sofisticado conceitualmente? É, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui de terrorismo. Sim. É um conceito esse negócio. Sim. Entendeu? Ele tem borda, ele tem situações concretas que você identifica. E a gente levou um papo aqui que era um papo que não era uma linguagem que a gente usaria num doutorado. Que aí é técnico, dentro de uma banca, analisada por pessoas especialistas ali. Mas dá para entender a diferença entre você explodir uma bomba dentro do ônibus e matar crianças indo para a escola e você fazer vandalismo, ou mesmo que você ache, tentar fazer um golpe de Estado daquele jeito que não ia dar em coisa nenhuma, né? E a polarização pode ser positiva, porque a gente vê o mundo inteiro polarizado, mas é justamente o que você está falando aqui. Eu vou escutar os lados, né? Ideológicos ou não. Pode ser positiva uma polarização? Olha, se você pegar, assim, pesquisa que existe já, eu conheço desde 2016. Talvez tenha tido antes, mas a minha primeira fonte é de 2016. Você tem pesquisas de comportamento de eleitores que mostram que, assim, as pessoas quando discutem política para valer, sempre tem uma tendência a querer convencer o outro do que eu penso, tá? Sim. Então é assim, a ideia de que eu discuto política para produzir consciência crítica é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Né? Sim. Sempre quando você entra numa discussão política é porque você quer mostrar para outro cara que ele está errado. E a ideia prevalece. Ou convencê-lo a votar em não sei quem, ou simplesmente dizer que, você nesse almoço de domingo aqui só fala merda. Isso. E sempre tem uma plateia. Sempre tem plateia assistindo. Sempre tem uma plateia pra você falar, eu sou gostosão e você... Pode ser no grupo do WhatsApp ou tem que ter gente. Não tem graça. Então você observa, por exemplo, na Rússia do século XIX, antes da Revolução Russa de 1917, você tinha uma polarização importante na imprensa. Como a gente fala hoje de polarização. Você tinha aqueles que eram pró-Europa, pró-criação de uma Rússia liberal ou uma Rússia socialista, e tinham aqueles que eram pró-monarquia, que achavam que a Rússia tem que ser diferente da Europa. O que existe hoje, então, é que primeiro ficou claro que ninguém quer discutir política para chegar a lugar nenhum. Tá bom. Só para ter razão. E o que
piorou é porque isso agora tomou conta da sociedade como um todo. A maior parte das pessoas nem sabiam que era isso. Porque não tinha rede social, inclusive. Não tinha rede social. Quem lia jornal, pelo amor de Deus? Ô, Pondé, outro dia o cara entrou no meu Instagram e foi lá e comentou assim: nossa, que engraçado, um pobre de direita. Por que tá tão ligado a essa questão de... Bons comentários. Por que tá tão ligado... Chamou você de pobre? Chamou de pobre e falou, que engraçado, um pobre de direita. Por que tá tão ligado essa questão de o cara que é pobre, ele não pode ser de direita, sendo que a esquerda diz que protege? Eu até vi um vídeo seu falando disso, que a esquerda sempre defendeu o pobre, mas nunca tirou o pobre da pobreza. Por que tem essa ligação na cabeça de algumas pessoas? E só pra complementar rapidinho a pergunta do Morgado, o Holiday veio aqui e também falam do negro. Nossa, um negro Exato, de direita. a mesma coisa, tem a mesma coisa. Então, primeiro, a esquerda não gosta muito de lidar com o povo, porque não gosta nem de pegar ônibus. Isso é verdade. Não tem essa história. Agora, vamos lá. Primeiro que a coisa é assim, a gente tem ao longo do século XIX todos os movimentos sindicalistas na França, na Inglaterra, na Prússia, depois a Alemanha, dos quais o Marx fez parte, que ali você tinha um vínculo entre a esquerda e a representação sindical dos operários, dos proletários, como se falava na época. A verdade Os companheiros. Os companheiros. camaradas, né? De lá para cá, a coisa está muito mais complicada. Eu diria que essa pessoa que disse isso para você, na realidade, ela não tem repertório, né? Ela não tem repertório, porque assim, hoje em dia, se você pegar, por exemplo, eleições na França, ou antes, que disparou todo esse pânico na França para o Congresso Europeu, o que existe hoje na Europa é uma tendência de que os mais pobres estão votando muito mais na direita, ou na extrema direita, como queira, do que votar na esquerda, né? Isso é um fato. Se você pegar, por exemplo, a discussão sobre refugiados ilegais ou imigrantes legais, e você for para os Estados Unidos, por exemplo, onde também a população mais pobre está cada vez mais vinculada. E quando eu digo pobre, eu digo classe média baixa, trabalhador de fábrica, gente que tem pequenos negócios, né? Veja, se você pegar, por exemplo, o debate do imigrante legal, o imigrante legal, normalmente ele vai trabalhar ganhando menos. Certo. Sim. Porque justamente ele é ilegal. Né? Então ele aceita uma coisa que um sujeito cidadão não aceita. Então, o que é um jovem de esquerda nova-iorquino ou de Los Angeles e que ele tem um restaurante descolado, daqueles que tem chefe não sei o quê? Esse cara adora o imigrante legal porque o imigrante legal vai trabalhar para ele por uma grana menor. Sim. Certo? Então ele sai com o papo de que ele é a favor do imigrante legal sem entrar em conta nenhum tipo de problema que isso exista. Agora, o sujeito mais pobre que disputa o emprego com o imigrante legal, que não aceita ganhar o mesmo salário péssimo que o imigrante legal aceita, então ele vai ser contra os imigrantes legais. Você tem, inclusive, brasileiros nos Estados Unidos que aceitam cuidar de cachorros, ou qualquer outro tipo de trabalho, e que ele vai cobrar, ou ela, 3, 4 vezes menos do que um americano legal, para fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, achar... É porque aqui no Brasil... Que é o subtrabalho, né? O subtrabalho mal remunerado. Ilegal. Então, aqui no Brasil tem a ideia de que todo mundo que for mais à direita ou de direita vai ser gente que joga na bolsa. É claro que tem Faria Limer liberal de direita. É claro que tem. Mas faz o L embaixo da mesa. Muitos fizeram. Se for necessário, faz. Então. E ele nunca vai ganhar a eleição. Sim. O medo de que aumente o número de pessoas mais pobres, a maior parte da população que comece a votar contra o PT ou qualquer esquerda, é porque essa população ganha eleição. Sim. Então não pode ser. Mas, por exemplo, vamos pegar o francês. O francês que vai votar hoje em dia, o jovem, ele já não acredita mais nos partidos da França, porque sempre a esquerda teve mais... Sempre é liberal, mais à esquerda, lá que o Dinho fala lá que é o... Social-democrata. Social-democrata. Ele não acredita mais naquela conversa. Então ele vai para Le Pen que fala, a culpa disso aqui
é do imigrante que está vindo. Eu vou, aqueles 2 anos a mais da aposentadoria, eu vou devolver para você e eu vou resolver o teu problema. Ele vai nessa conversinha que também não vai acontecer. Inclusive, esse caso da aposentadoria, tanto a Frente Popular à esquerda, que os o dois Mélenchon é um grande cara, quanto a Le Pen, prometem a mesma coisa. A mesma coisa, porque a situação tá ruim. Então, o problema é que se elevou... Olha, cara, eu fiquei 2 anos na França nos anos 90 para o doutorado e eu assisti uma greve em novembro de 95, parou a França inteira. Derrubou o primeiro-ministro da época, que se não me engano era Alain Juppé. Era essa a intenção. Já na época, né? 95, cara. Né? Isso é um tema que vem agora, não tem jeito. Você tem uma população envelhecida, né? Então você precisa trabalhar 2 anos a mais. E isso é para fechar as contas, inclusive, da Previdência. É isso aí. Só quando a Le Pen promete isso, e ao mesmo tempo ela fala mal do imigrante, que é diferente do Mélenchon nesse caso do imigrante, quando a Le Pen promete isso, ela está prometendo alguma coisa que a conta não fecha. Porque se ela volta a aposentadoria para 62, volta a piorar a situação da Previdência e das contas públicas desse território. E quando ela fala que o migrante é o culpado, é evidente que o migrante não é o culpado por todo o problema 100%. Econômico que existe na Europa. Agora, o cara que está morando no bairro onde tem muito imigrante, que tem problema policial, ele está com medo. E ele vê aquilo lá, Ele vê e ele está com medo. Você pode xingar ele de reacionário, xingar ele que não presta, falar isso e aquilo, tudo, mas ele está vendo aquilo. Ele está vivendo aquilo, né? E aí ele universaliza essa ideia. Então ele acha que todo mundo que está associado ou é semelhante ao migrante também não presta. E aí ele cai no preconceito. A esquerda, nesse caso, ela também corre do pau. Porque o problema do vínculo entre estado de bem-estar social e imigrantes e refugiados na Europa é um problema real. Sim. Boa. Ninguém sabe o que fazer com isso. E quero ver se eles não vão resolver. Se não resolver isso, o mundo também vai para a vala. A verdade é que você resolve algumas coisas, mas nunca resolve tudo, né? Então o mundo tá sempre à beira da vala. É isso aí, Pondé. Que aula, hein? Só não pode dar o espaço em direção à vala. Né? Exatamente. Caprichou hoje. Ó, muito legal, muito bacana quando o Pondé vem. O site é pondécursoonline.com.br. Entra lá, põe o Instagram aqui pra mim, o Instagram do LF_Pondé é o Insta do nosso professor aqui, o Pondé, que sempre dá uma colher de chá aqui pro Pânico. Obrigado, viu, Pondé? Eu que agradeço o muito convite. bacana. Sempre bom vir aqui. Bom trabalho pra vocês. Boa, Valeu. Tchau, Vamos fazer o break, Reginaldinho.